Graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos na lição 13 e na segunda aula. Esta é a última lição da nossa revistinha e depois disso nós daremos um tempo nas nossas aulas para o próximo material a ser adquirido pela igreja. Nós vamos nos reunir aí, né, a liderança, para decidirmos o próximo material da escola bíblica da classe dos adolescentes e dos jovens, amém? Vocês ficarão um tempinho sem as aulas, mas não sem ministrações, né? Teremos hoje os nossos cultos online, ao vivo, por enquanto, né? Que também daqui a pouco teremos aí somente os presenciais, mas temos também ainda os nossos cultos presenciais, nas quintas às 20 horas e aos domingos às 9 horas. Não deixe de participar, de ler a sua Bíblia, de reler as lições. É sempre bom rever, né, as lições, alguma lição que você não tenha conseguido assistir, alguma lição que você tenha perdido. Então, nesse momento aí que não teremos a gravação, vocês podem tanto rever aquilo que já foi visto, né, quanto também ver aquilo que não foi visto, não é verdade? Então, nós vamos aí dar continuidade à lição 13, sendo a última aula, tá bom? A aula 2. O texto da nossa lição é Jesus sustenta a minha vida. Nós tínhamos como texto bíblico base Atos 4, do 7 ao 12. Vou reler aqui para vocês relembrarem, né? As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro cheio de quê, gente? Pedro cheio do Espírito Santo respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Então veja que Pedro, ele fala da cura a um enfermo, né, cheio do Espírito Santo. Ele não fala por ele mesmo, o que ele acha, o que ele pensa, o que Pedro gostaria de dizer àquelas autoridades. Ele fala cheio do Espírito Santo. Ele fala aquilo que o Senhor gostaria que ele falasse. E quando ele se refere a Jesus Cristo, quando ele se diz que aquele homem foi curado, ele não diz que o homem foi curado por suas próprias mãos. Ele não diz que o homem foi curado porque ele estava ali, porque ele orou pela pessoa. Ele diz que ele foi curado em nome de Jesus. Então, o poder, a glória é dada ao Senhor Jesus, né? Então, assim, nós temos, enquanto pessoas que aceitou a Cristo, que vive uma vida cristã e busca essa intimidade com o Senhor, nós somos revestidos pelo seu poder, amém? Mas quem faz a cura, né? Então nós oramos pelos enfermos, nós muitas vezes impomos as nossas mãos àqueles que estão com algum problema, diante daquele problema, seja físico, seja espiritual, mas quem concede a cura, quem concede
o fim do sofrimento é o Senhor Jesus. Por meio da nossa oração, por meio das imposições de mãos que nós fazemos, mas quem cura é o Senhor Jesus. E Pedro tinha a convicção disso e disse isso àquelas autoridades, não é mesmo? E ele fala que Jesus foi a pedra, ou a pedra que eles, que eram construtores ali, rejeitaram, a mais importante. E falávamos então da pedra angular, da pedra fundamental que foi Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo hoje. Por isso, o título da lição é Jesus sustenta a minha vida. Então, Jesus, como pedra fundamental, é Ele quem sustenta a minha vida, que é a construção. A construção é a minha vida. E quem é a pedra fundamental, a que sustenta toda essa vida, é Jesus. Ok? Amém? Então, recapitulando, falávamos aí desse sustento por meio de Jesus, que foi chamada a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal, e nós vimos na aula passada sobre essa pedra no início, eu tenho aqui em Jó 38:6, nós falamos isso na aula passada, que é a primeira menção na Bíblia sobre a pedra, quando Deus está falando com Jó. E ele diz: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? É uma linguagem que está falando sobre construção, porque naquele momento ele falava sobre a criação de Deus, sobre a criação das coisas. Então ele questionava Jó sobre isso, sobre o que estão fundadas as bases, a pedra angular, qual é, quem é, Então ele estava falando realmente de uma construção, de uma sustentação de paredes, Então aquela linguagem ali, ela está se referindo à construção. Então, nós até vimos o desenho que eu coloquei aqui para vocês, O que seria a pedra angular de uma construção? A pedra angular é aquela que sustenta a parede, que sustentava os arcos, Então, veja que essa pedra azul é a pedra principal, fundamental. Se eu atiro, vocês conseguem imaginar que os dois lados aí do arco, eles não se sustentam e eles acabam caindo? Então, essa pedra azul que está aí no meio é a pedra que firmava os dois pedacinhos do arco para que ele se mantivesse sustentado, na forma de arco. Igualmente, a parede, olha como nós temos aí a pedra que sustenta o restante das outras pedras que vão formando a parede. Passado algum tempo, essa pedra já não mais foi dita, e colocada na Bíblia como o seu sentido literal, que é a pedra de sustentação numa construção, mas sim no sentido de Jesus que veio para nos sustentar, para sustentar as nossas construções. E aí Jesus se tornou uma pedra angular, uma pedra fundamental para sustentar toda a nossa construção pessoal, vamos dizer assim. Amém? E vimos aí várias passagens da Bíblia que falam sobre esta pedra, Em Isaías 28:16 nós temos lá: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, principal, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Em Atos 4:11, Pedro aponta essa pedra, que o profeta Isaías fala lá no 28:16, como sendo Jesus Cristo, que foi rejeitado, mas na verdade era a pedra angular, a principal pedra da obra que Deus estava fazendo. Então, o que diz em Atos?
Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, que está presente no nosso texto bíblico básico, né? A qual se tornou a pedra angular. Depois nós vimos em Lucas, Novo Testamento, Lucas 20, 17 e 18, dizendo: mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, aquela pedra lá, né, que os construtores rejeitaram, da qual Pedro está falando, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Ou seja, quem se levanta contra Jesus, contra esta pedra, não tem como ficar em pé, né? Ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Jesus destaca que a pedra angular, ele mesmo, né? Jesus diz sobre ele mesmo, é a pedra mais forte que sustenta toda a construção, né? É uma pedra indestrutível. Qualquer pedra que caia sobre ela, né? E aqui a gente faz a menção do juízo de Deus, né? Que sobre aqueles que se levantam contra Jesus, né? Sobre ela se quebrará. Amém? Nós vimos tudo isso na aula passada. Quem perdeu pode voltar lá, né? E ver novamente rever essa aula para poder dar continuidade aí nos próximos minutos. Amém? Para o início da obra, além da pedra fundamental que a sustentou, foram necessárias outras pedras secundárias. Quando Cristo regressou ao Pai, a responsabilidade da expansão da sua palavra ficou na mão dos apóstolos. E nós vimos tudo isso ao longo da nossa revista. Vimos aí que os apóstolos, seguindo, né, os ensinamentos de Jesus quando ele esteve na terra, continuou a igreja, expandiu a igreja, né? Surgiu a igreja primitiva e daí a sua palavra foi passada de geração em geração, foi passada sobre várias cidades, não ficou somente presa a Jerusalém, foram para vários lugares. Então, essa pedra, né, que é Jesus, que sustentou a todos, ela teve também outras pedras secundárias. Não significa que eram pedras fundamentais. Pedra fundamental é Jesus, mas outras pedrinhas ali, olha só o exemplo aí da construção. Nós vimos aí uma parede que ela é construída por uma pedra angular, né, uma pedra principal, mas que tem várias outras pedrinhas para se formar a construção, que ajudam nessa construção. Então nós vimos aí Pedro, nós vimos aí João, nós falamos de vários, né, desses apóstolos que foram cheios do Espírito Santo, principalmente Pedro, né? A Bíblia fala muito de Pedro aí em vários lugares falando de Jesus, não é isso? Mais tarde também surgiu Paulo, né, um grande missionário que nós também vimos nas lições anteriores, né, denominado o apóstolo dos gentios. Então nós vimos que a palavra não se restringiu apenas aos judeus, embora Jesus tenha vindo a eles, sentiu-se, né, a necessidade de se passar também esta palavra aos gentios, e Paulo fez isso perfeitamente. Os discípulos também ficaram responsáveis por administrar as igrejas financeiramente, nós já vimos isso, e orientar doutrinariamente, também já vimos isso. Então veja que os discípulos tiveram uma grande importância na expansão da palavra de Deus depois que Jesus voltou aos céus, né? Regressou ao Pai. Então Pedro, por exemplo, foi parte do fundamento dos apóstolos e dos profetas, e provavelmente também foi o apóstolo mais destacado nos primeiros dias da igreja. A gente viu Pedro em várias situações, né,
com as chaves que ele recebeu do Senhor, ele abriu várias portas do evangelho aos judeus, né? Quando pregou no dia de Pentecostes, nós, se eu não me engano, foi uma das primeiras lições ali, se não foi a primeira, a segunda, falamos do dia de Pentecostes, aos gentios, né? Então ele falou para os judeus no dia de Pentecostes, falou aos gentios quando ele batizou a família de Cornélio, e naquele mesmo dia, né, que Cornélio não chamou somente a sua família para ouvir a Pedro, mas convidou as pessoas daquele lugar, e muitos ali receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, né? Nós vimos isto também em outras lições. Então Pedro fala de Jesus Cristo como a pedra viva. Em parte alguma de seus escritos, Pedro refere-se a si mesmo como sendo o fundamento da igreja. E nós acabamos de ver isso no nosso texto bíblico base, né? Ele não fala dele, ele diz, cheio do Espírito Santo, ele diz que o homem foi curado em nome de Jesus, não em nome dele, Pedro. Amém? Embora tenha sido uma dessas pedras, né? Um desses que ajudaram a expandir a palavra de Deus. Amém? Então, os apóstolos e os profetas são citados como fundamentos da igreja. Efésios 2:20. Vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar. Vamos ver aqui. Efésios 2:20. Em Efésios 2:20 diz assim: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Então veja, as pessoas estão sendo comparadas, né, como edifício, como uma construção. E o que os apóstolos e os profetas eles fazem, né? Eles ajudam nessa construção. Sobre qual alicerce? Qual alicerce esses profetas e esses apóstolos colocaram? A pedra angular. O alicerce é Jesus Cristo. Amém? E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então a pedra fundamental não é Pedro, não é João, não é Paulo. Estes ajudam nessa construção. Estes ajudam nessa edificação. De que maneira? Construindo em nós um alicerce, que é dando a nós, né? E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que Ele é o alicerce, que Ele é o sustento da nossa vida. E é a partir daí que nós construímos. Amém? E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Amém? Porque eles ajudaram a edificá-la sobre a pedra angular. Então, eles ajudaram na nossa construção sobre o nosso sustento, que é Jesus Cristo. Eles também foram constituídos suas testemunhas. Atos 1:8, já podemos ver isso aqui em outras lições. Significa dizer que a igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e dos profetas. Então, esses apóstolos e esses profetas, né? Quando Jesus voltou, e a partir da descida do Espírito Santo, e eles ficaram lá aguardando esta promessa, né, que Jesus havia feito, a partir da descida do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles começaram a ensinar e a pregar a todas as outras pessoas. Surgindo então aí a igreja primitiva. Isso está em Atos 2 inteiro, nós vimos alguns versículos que fundamentaram nossos estudos, amém? No entanto, Cristo é a verdadeira pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então veja que tanto nós quanto a igreja
só está edificada sobre uma pedra, a angular, né? Que é Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 3, 11 diz o seguinte: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então não há outra pedra angular, não há outro que sustenta a minha vida, não há outro Deus que eu possa edificar a minha casa. Não há. Esse é o verdadeiro alicerce, é Jesus Cristo. Então, quando eu entrego a minha vida a Ele, eu entendo que Ele é o único Salvador, que Ele é o único que eu posso construir uma vida. E pode haver, assim, vários problemas durante a minha vida. Não é porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, não é porque Ele é o meu único sustento, que eu não vou passar por nenhum problema, que eu não vou ter nenhuma tempestade aí a ser enfrentada. Mas eu sei que a minha casa está fundamentada sobre esta pedra, que é a angular, que é a fundamental, que é a que sustenta tudo. Amém? Jesus se tornou o maior exemplo de conduta, abnegação e amor ao próximo. Então, quando eu quero um exemplo de boa conduta, né, de se negar, de ter amor ao próximo, eu olho para Jesus. Eu não olho para o meu vizinho, para o da frente, para o de trás, para o meu amigo, para minha amiga. Eu olho para Jesus. Este sim, né, me dá o maior exemplo de conduta. Então, por isso que quando a gente traz aqui ensinamentos aos jovens e adolescentes e falamos do quão importante é lermos a Bíblia e entendermos e sabermos o que Jesus fez e sabemos de tudo que Ele nos ensinou, é para isso, é para ter o maior exemplo. Nós temos vários exemplos de várias pessoas de caridade, de ajuda, de ser bom, de ser... né? Nós temos vários exemplos no nosso dia a dia das pessoas que nos cercam. Mas Jesus com certeza é o maior exemplo de todos. E é o que você não vai errar se você seguir. Seus ensinos, seu sacrifício, sua ressurreição impactaram o mundo de sua época e continuam impactando pessoas até hoje. Então, assim, quando se fala de Jesus, quando se lê sobre Jesus na Bíblia, não causa impacto somente naquela época. Quando nós ouvimos as histórias de Jesus, os milagres, como Ele se comportou diante de cada situação, nós ficamos impactados até hoje, mesmo não vivenciando aquilo, né, no real ali, no ao vivo. Mas nós nos sentimos impactados até hoje. Portanto, construir uma vida seguindo o seu caminho é a melhor maneira de conseguirmos agradar a Deus. Estabelecermos com Ele um relacionamento profundo. Ou seja, eu sempre falo sobre isso e enfatizo com vocês. Estabelecer um relacionamento com Deus é a melhor coisa que a gente faz. É a melhor maneira de viver. Porque quando nós estabelecemos esse relacionamento íntimo com Deus, nós oramos para tudo. Oramos não somente nos momentos difíceis, porque é muito fácil quando você tem um problema que você dobra os seus joelhos e pede para Deus. É muito fácil, porque eu reconheço que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda e que, como eu sou uma cristã, eu recorro a Deus. Se ninguém mais pode me ajudar, eu vou recorrer a Deus. Então eu dobro meus joelhos, eu choro, eu digo que eu não aguento mais, eu digo que eu preciso de um milagre e tudo mais. Mas quando eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu oro, eu dobro os meus joelhos não somente para pedir, né? Não somente quando eu estou me afogando, né? Quando eu não consigo mais respirar diante de um problema, mas eu
ajoelho e oro para agradecer a vida, para agradecer os ganhos, para pedir também por um irmão, por alguém que está precisando. Então, estabelecer um relacionamento profundo com Deus é estar com Ele o caminho todo, é estar com Ele uma vida inteira, é seguir o seu caminho durante toda a sua vida, independente dos momentos que você está passando, seja momentos bons, sejam momentos ruins, sejam momentos de grandes dificuldades ou de grandes alegrias, eu vou junto com Deus em todos esses momentos. Amém? Então, isso é ter um relacionamento profundo com Deus. Ter um relacionamento profundo com Deus não é ir à igreja nos dias e horários estabelecidos. No dia, hoje tem escola bíblica, eu preciso ir. Hoje é o culto, eu vou. Então, eu estou mantendo um relacionamento profundo com Deus? Precisamos pensar se estamos realmente, né? Porque estabelecer um relacionamento profundo com Deus somente no momento que eu estou ali no louvor, que eu choro, que eu me entrego, eu não estou dizendo que isso seja errado de maneira alguma, você tem sim que se entregar e sentir a presença do Espírito Santo, e a gente chora com isso, a gente se emociona, a gente ajoelha, a gente ora. Mas e a hora que eu saio da igreja? O meu momento com Deus, o meu relacionamento com Deus é ali dentro daquele lugar, naquele templo, nas paredes ali de um local? Ou o meu relacionamento profundo com Deus é a todo momento, em tudo que eu vou fazer? Senhor, eu tenho que ir até a escola, eu tenho que ir até o meu trabalho, vem comigo, vamos comigo, vamos conversando, Senhor, no caminho, né? Eu sento lá no meu carro para ir para o meu trabalho e falo, Senhor, senta aí, vamos conversar. Olha, eu quero te agradecer por isso, quero te agradecer por aquilo, né? Vamos comigo, vem me guardando na ida, na volta. Eu vou conversar com a minha mãe, com meu pai, vou pedir alguma coisa, me dê sabedoria para conversar com eles. Isso é ter um relacionamento profundo com Deus, é pedir para que Deus esteja com você em todos os momentos. Não que ele não esteja, ele está, né? A gente não precisa nem pedir, ele vai estar. Mas conversa com ele ali, vamos comigo, Senhor, convida, né? É a mesma coisa assim, eu sei que é o seu aniversário e eu sei que sempre você faz alguma coisa no seu aniversário, então eu digo, olha, hoje é aniversário de fulano, eu vou lá na casa dela porque eu sei que vai ter alguma coisa, eu vou lá, eu sou sua amiga, eu sei que é seu aniversário e mesmo que não tenha nada, eu vou na casa dela. Mas é tão bom quando você fala assim, olha, hoje é meu aniversário, vou fazer um bolinho aqui, vem comer comigo um pedacinho de bolo. Não é nada, não é uma festa, não tem muita coisa, mas tem um bolo aqui, vamos repartir um bolo, vamos comemorar esse momento junto aqui com a minha família, com os meus amigos. Não é melhor quando a gente é convidado? Então, assim, ter um relacionamento profundo com Deus é convidá-lo a todos os momentos, a estar junto, né? E aí nós conseguimos agradar a Ele. Todavia, quando deixamos de obedecer e começamos a trilhar os nossos próprios caminhos, construímos nossa casa sobre um terreno inconstante e completamente propício a arruinar a nossa vida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem pra gente, né? Os seus ensinamentos, os seus exemplos, aquilo que Ele fala, porque o Senhor fala conosco, amém? O Senhor fala conosco a todo momento. E muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e temos nossos próprios caminhos, nossos próprios jeitos de fazer. Eu preciso de tal coisa, então eu vou fazer por esse lado aqui, eu vou fazer dessa maneira que vai dar certo. Olha aí, o relacionamento com Deus já está sendo quebrado, porque eu não fui orar, eu não fui perguntar a Deus se era isso mesmo, se isso que eu estou pensando é realmente a maneira correta, a maneira certa de resolver esse problema.
se Deus tem outros meios para mim. E aí a gente vai construindo a casa num terreno constante, porque sou eu quem estou decidindo onde eu vou colocar a pedra, onde eu vou construir, onde eu vou firmar, com quem eu vou falar, com quem eu vou traçar amizade, sou eu que estou decidindo. Sou eu que estou decidindo, eu não perguntei nada para Deus. Eu não criei nenhum laço com Ele para poder deixar que Ele, né, vá traçando ali os meus caminhos para que tudo dê certo. Então, não estou colocando Jesus como a rocha sólida da minha vida, não estou colocando Jesus como o sustento da minha vida a partir do momento que eu quero decidir pela minha força, pelo meu braço, o que eu devo fazer em todas as situações. Amém? Então, é isso que é ruim. E aí, o que pode acontecer? Então, muitas vezes, nós construímos essa casa, construímos, né, a nossa casa sobre um terreno inconstante e a casa cai. Não é assim que falam por aí? A casa caiu. Por que a casa caiu? A casa caiu porque foi construída em terrenos inconstante, não era rocha, não era sólido. Não, o Senhor não foi consultado sobre aquela construção. Ou melhor, o Senhor não foi a rocha angular, a pedra angular ali, a que sustentava todo o plano, toda a construção. Amém? Mateus 7 fala sobre isso, né? Eu vou ler aqui para vocês. Mateus 7, do 24 ao 29. Diz ali Jesus, né, sobre os alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos, quem está falando é Jesus, tá? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu tenho o Senhor Jesus como meu maior exemplo, quando eu sigo, né, ali o seu caminho, quando eu tenho um relacionamento profundo com Ele, eu estou construindo a minha casa na rocha. E isso é ser sábio, né? É ser uma pessoa sábia, é ser um cristão sábio. O que acontece se eu fizer isso? Caiu a chuva, vieram as enchentes. Tá vendo como não deixa de ter problemas? Os problemas vão aparecer. Eles vão estar da mesma forma lá que o seu vizinho pode ficar doente, você também pode ficar doente, alguém da sua família também pode ficar doente, né? Então diz a Bíblia, ó, caiu a chuva. Não diz aqui na Bíblia, não vai cair chuva, não vai ter enchente, não vai ter vento. Diz, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque havia sido construída na rocha. Amém? Então, aí é que tá o ponto, né? A chave do negócio, vamos dizer assim. Aí é que tá. Porque não deixarão de existir problemas na sua vida se você entregar a sua vida a Jesus, se você seguir os seus mandamentos, se você ter Ele como maior exemplo. Não deixarão de ter problemas. Mas se você fizer tudo isso com muita sapiência, o que vai acontecer? Você vai construir a sua construção, ela vai estar firmada na rocha, nesta pedra angular que vai sustentar a sua vida. Então todos os problemas podem acontecer na sua vida, tudo pode acontecer na sua vida. Pode ter problema financeiro, pode ter doença, pode ter várias coisas na sua vida, mas quem está te sustentando é o Senhor, amém? É o Senhor quem está te sustentando. A sua casa não vai cair. A sua família não vai se desestruturar, não vai ser destruída. Os seus pais vão conseguir passar por aqueles momentos ruins financeiramente. Amém? Por quê? Porque você está ali, ó, firme, mantendo um relacionamento profundo com o Senhor. Amém? Agora, quem ouve esses meus ensinamentos, Jesus continua dizendo, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. Ou seja,
eu não tô nem aí porque tá escrito na Bíblia, eu não quero saber o que Jesus fez, o que não fez, eu vou fazer por aqui porque eu acho que aqui é melhor. Tá construindo a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu. E ela ficou destruída. Amém? Então, coloque Jesus como a rocha sólida da sua vida. Coloque Jesus como o sustento da sua vida. E você verá que, ainda que haja tempestades, ainda que haja chuva fortes, ventos, ainda que haja diversos problemas, você vai se manter firme, porque o Senhor é o sustento da sua vida. Amém? E com esse texto áureo, eu não tenho muito o que ficar falando sobre essa lição, meus queridos, porque quando eu digo Jesus é o sustento da minha vida, né? Eu tô falando de algo que vai fazer com que você passe por tudo, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja difícil, mas você vai passar, vai dar certo. Então não tem muito o que se falar sobre esta lição, a não ser que você creia, a não ser que você coloque Jesus como sustento da sua vida. Porque, diz a Bíblia, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador. Ele vai dar o sustento à sua vida. Amém? E com esse texto áureo, nós encerramos essa lição 13. Eu acredito que hoje, não tenho noção do tempo, mas acredito que foi um pouco mais rápido, porque eu estava lendo ontem, terminando de fazer aqui a aula 2, né? E relendo o que eu já havia lido e já havia falado para vocês. E eu acredito que tudo que nós lemos, tudo que nós vimos como base, né, nas escrituras, todas as leituras, elas foram muito fáceis de ser compreendidas. Então, nós saímos dessa lição sabendo que Jesus é a pedra principal, é o fundamento da minha construção, sabendo que a sua palavra, ministrada por todas as outras pedras, seja as escrituras, o meu pastor, o meu líder, aquele que me evangeliza, né, conseguem ajudar nessa construção. E não tem muito o que se falar. É uma lição que está fácil de ser compreendida. Não há outro que possa sustentar, não há outro que possa ser a principal pedra dessa construção, que é você mesmo, né? Dessa construção que é a sua vida, é você. Mantenha um relacionamento com Deus. O demais Ele fará. Amém? Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem atentos ao culto, aos recados para quando voltaremos para essas aulas. Eu espero que já voltaremos presencialmente. Espero já estar lá na igreja. Eu não sei quantos estão me ouvindo nesse momento. Eu sei dos meus adolescentes da igreja, que são 4, né? 4 adolescentes. Eu sei que estes estão ouvindo. Eu sei que alguns irmãos que gostam de assistir aí a todas as lives da igreja, todas as gravações, que seguem o nosso canal. Eu envio esse estudo para vários alunos, ex-alunos, adolescentes que eu conheço. Eu não sei quantos assistem, quem são os que assistem, mas você que está assistindo está convidado a assistir presencialmente na igreja
pode me chamar aí nas redes sociais, no privado, e assim que voltarmos no presencial, você está convidado a assistir lá presencialmente as nossas aulas, que é sempre uma bênção. Amém? Então eu deixo aí para vocês o meu beijo, né? E a certeza de que essa será uma semana abençoada por Jesus. E voltamos no momento oportuno, preparados pelo Senhor com um novo material. Obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez por todos que estão aí assistindo, aos meus pastores, a igreja que sempre me ajuda. Tchau, beijo!